Graça e paz, queridos. É um prazer estar com vocês nesse tempo, nessa semana, estudando um assunto tão maravilhoso e tão importante para as nossas vidas, que é a oração. Né? Você aprendeu aí nessa semana sobre a oração como relacionamento, como estilo de vida. E eu queria nessa hora, nesse momento, falar com você sobre trazer um pouco da vida de oração de Jesus. Quando nós falamos de oração, nós somos inspirados pela palavra de Deus para termos uma vida de oração, e ninguém melhor do que Jesus nos apresentou um modelo perfeito de oração, de um homem que desenvolveu uma vida intensa de oração. Jesus, ele se tornou o nosso modelo, nosso padrão de vida para todas as áreas da vida humana, da vida do ser humano, na sua originalidade. E quando olhamos também para a sua vida de devocional, sua vida de consagração, a sua vida íntima, nós percebemos e encontramos um homem intenso de oração. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, fala assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. É interessante que quando você pega os evangelhos, o evangelho de Lucas é o que mais vai retratar a humanidade de Jesus. Nos 4 evangelhos, Lucas, ele traz detalhes da vida ministerial de Jesus, da sua vida terrena, e como homem perfeito, um homem que não pecou, mas mesmo sendo um ser humano perfeito, ele aprendeu, ele desenvolveu uma vida de completa dependência a Deus. Você encontra no Evangelho de Lucas várias passagens de Jesus, ele tendo uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Você vê já nos primeiros capítulos, como por exemplo no capítulo 3, quando ele é batizado no Jordão ali, pelo Espírito, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que pelo Espírito ele foi para o deserto, passou lá um tempo, foi tentado, venceu a tentação, depois cheio do Espírito voltou para o deserto. Então você encontra neste evangelho Jesus tendo uma vida de completa dependência do Espírito Santo. E não só uma vida de completa dependência ao Espírito Santo, mas também de uma vida de comunhão com Deus, de um desenvolvimento de um relacionamento com Deus por meio da oração. Só para você ter uma ideia, no Evangelho de Lucas você vai encontrar mais de 10 registros de Jesus orando no seu ministério. Ele começou a sua vida orando, o seu ministério orando, desde o dia que ele foi batizado no Jordão. Durante o seu ministério, desenvolveu uma vida intensa de oração, e até mesmo nos seus últimos momentos da crucificação, você vai encontrar ele também orando a Deus, orando ao Pai. Então você encontra Jesus desenvolvendo uma vida de comunhão com Deus por meio da oração. Tanto é que em Lucas, no capítulo 3, no versículo 21, 22, quando ele foi batizado no Jordão por João Batista, a Bíblia diz, e somente Lucas relata, que no momento do seu batismo ele estava orando. Você não vai encontrar em Mateus e nem em Marcos essa menção desse momento do batismo de Jesus orando. Mas Lucas faz questão de nos mostrar que naquele momento ele estava orando a Deus, mostrando a humanidade de Jesus e a sua completa dependência a Deus para uma vida de comunhão ao Pai por meio do Espírito. Eu gosto porque existe uma ligação entre as orações de Jesus e os acontecimentos anteriores ou posteriores que o envolviam. Você vai ver que Jesus era marcado, a sua vida de milagres, a sua vida foi uma vida sobrenatural na terra, ela era marcada pela oração. Amém? E eu acho interessante, um doutor das Escrituras chamado Myles Munroe, ele falava algo bem interessante sobre isso. Ele falava, Jesus ele era espiritual por 5 horas, para ser natural por 2 minutos. Ele descia do monte depois de orar e começava a curar e expulsar demônios de uma forma instantânea. Então, o que nós percebemos com essa fala desse homem de Deus? Que Jesus, ele aprendeu a desenvolver uma vida por dentro,
uma vida de comunhão com Deus, e quando ele descia para tocar as multidões, os milagres, as curas, as maravilhas, as transformações por meio da sua palavra nos corações dos homens, fluíam, aconteciam de uma forma constante, de uma forma intensa, porque ele desenvolveu uma vida de dependência a Deus por meio da oração. Quando você vai para Lucas capítulo 5, caminhando um pouco nesse evangelho, você vai encontrar a cura de um homem leproso, lá no versículo 14 e 15 em diante. Ele vai dizer assim: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, e mostra-te ao sacerdote e oferece-te pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Então Jesus, ao começar o seu ministério, você vai perceber que as multidões começaram a ir atrás de Jesus, começaram a seguir a Jesus por onde ele ia, e cada vez mais Jesus, ele era requisitado, ele era mais conhecido, se tornou famoso, a sua agenda começou a ser ocupada, mas Lucas faz questão de nos mostrar que mesmo com uma agenda crescendo a cada dia mais sendo mais requisitado, tendo uma ocupação diária, ele fazia questão de manter a sua vida de comunhão com Deus por meio da oração, porque no versículo 16 diz, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Que coisa poderosa! Mesmo Jesus tendo uma agenda ministerial intensa, ele valorizava a oração. Porque sendo um pregador como Jesus, e ele sabia que o seu chamado estava em tocar as pessoas, abençoar as pessoas, mudar a vida das pessoas, mesmo assim ele se retirava para lugares para orar. Porque Jesus sabia que o que sustentava aquela vida de poder, de manifestação, era a sua vida de completa dependência a Deus, e grande parte dela por meio da oração. Então Jesus, ele entendeu que a oração era mais importante do que o sucesso ministerial, do que a ocupação com as pessoas, porque de fato aquilo que ele fazia no seu devocional é que sustentava e alimentava aquelas multidões. Então ele percebeu que a oração era muito mais importante do que o sucesso ministerial. Ele entendeu que a oração precisava ocupar o primeiro lugar da sua vida se ele quisesse ter uma vida bem-sucedida. E assim também vai ser nas nossas vidas. Se queremos ter uma vida ministerial bem-sucedida, uma vida profissional, uma vida familiar, conjugal, seja qual for a esfera que toca a sua vida, você vai precisar aprender a desenvolver uma vida de oração intensa como Jesus. Mesmo a sua agenda crescendo, a Bíblia diz que ele se retirava para lugares solitários e orava. Se você continua no versículo 17, olha o que Lucas diz. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Perceba que mesmo as multidões exigindo cada vez mais da vida de Jesus, dos seus milagres, da sua palavra, do seu poder, ele se retirava para orar, para ter momento com comunhão com Deus, mas a Bíblia faz questão de trazer uma ligação do versículo 16 com o 17, nos mostrando que o poder de Deus estava sobre ele para curar. Sabe por quê? Porque existe uma conexão entre os milagres de Jesus que operava na sua vida e a sua vida de oração. Você vê isso bem claro aqui, que porque ele mantinha uma vida de oração, a Bíblia diz que o poder do Senhor, o poder de Deus estava sobre ele para curar. Aleluia! Nós precisamos ter uma vida intensa de oração se quisermos andar no poder do Senhor para curar, para tocar e transformar vidas. É essa vida de oração que vai te sustentar por meio da palavra, da meditação da palavra, para você andar nessa terra no poder do Senhor, no poder para curar.
Quando você avança mais um pouco em Lucas capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz: naqueles dias retirou-se Jesus para um monte, a fim de orar. E passou, e presta atenção nisso, a noite inteira orando a Deus. O que me chama a atenção é que Jesus tinha momentos de oração, porque ele aprendeu e ele entendeu que ele precisava ter essa intensidade nele para que ele pudesse dar à multidão o que Deus queria manifestar para aquela multidão, para aquele povo. Ele retirou-se à noite para orar a Deus. Se você pula mais um pouco para o capítulo 9, versículo 28, diz que cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Agora, eu queria tocar num ponto bem interessante, porque Lucas, nesses dois versículos que nós lemos, ele faz questão de dizer que Jesus, ele se retirou para o monte a fim de orar. E muitas pessoas pegam, às vezes, passagens como essas e tentam criar nisso uma espécie de doutrina, uma espécie de crença ou de credo obrigatório para termos uma vida de consagração, uma vida de oração bem-sucedida. Muitos pegam versículos como esse e dizem, está vendo aí? Deus só responde se você orar no monte. Deus, ele fala no monte. E de fato, querido, Deus fala no monte, Deus responde no monte. Jesus orava em montes. Muitas pessoas pegam isso e fazem disso uma doutrina, porque no Antigo Testamento os profetas falavam com Deus no monte, Deus se revelava a Moisés no monte, deu as tábuas da lei no monte Sinai. Mas o que muitas pessoas não entendem é que Deus, ele trabalhou e ele operou na humanidade através do que nós chamamos de revelação progressiva. De acordo com a consciência do homem, no Antigo Testamento, Deus foi trabalhando com aquele homem e despertando nele algo que gerava conhecimento progressivo. Então, se você pega, por exemplo, os antigos do Antigo Testamento, como os patriarcas, eles levantavam altares a Deus com uma forma de oração a Deus. Eles erigiam altares, levantavam altares. Deus se revelou pelos patriarcas, muitas vezes, através daquele ato, daquela ação, que era uma forma de adoração, de oração a Deus. Mas você encontra Deus também se revelando a homens no monte, como os profetas, como Moisés, por exemplo, se revelando em alguns momentos nas Escrituras, Deus falando no monte, Deus operando milagres e manifestações, e eles vendo a glória do Senhor que descia no monte. Mas a Bíblia diz que um certo dia Deus falou com Moisés, Moisés, me prepara um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do povo. Agora Deus, as pessoas que se relacionavam com Deus naquele altar, ou se relacionavam no monte, agora Deus disse, eu vou falar com o povo no meio dele, me prepara um tabernáculo, porque eu vou habitar no meio deles, para que eu possa se relacionar com eles. Você vê por toda a Bíblia essa revelação progressiva, você vê por toda a Bíblia essa mudança de revelação de Deus para com o homem. Mas a Bíblia diz também que quando nós chegamos na plenitude dos tempos, Jesus ele veio e ele não veio mais criar uma dependência de adoração, de culto, de presença geográfica, como você encontra em todo o Antigo Testamento. Você vai perceber que Jesus agora vai mudar novamente a revelação. Quando ele conversa com aquela mulher samaritana, de frente para o poço de Jacó, dizendo, mulher, ela questionou Jesus, olha, os nossos pais aqui, os samaritanos, eles fizeram um templo no alto de um monte chamado Gerizim, e eles dizem que é ali que Deus se revela, é ali que Deus é adorado, mas vocês, judeus, dizem que é no monte. Agora, Jesus, onde é que nós devemos adorar a Deus? E Jesus fala, ó mulher, chegou a hora, e de fato, essa é a hora que você vê na sua frente, sou eu, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então Jesus removeu aquela consciência de oração, de adoração, de dependência geográfica. Eu teria que ir para um lugar para Deus se revelar a mim, para Deus falar com o povo, para Deus se comunicar ao povo, para que o povo pudesse adorar a Ele de dentro para fora.
Então agora, através de Cristo, por meio de Cristo, você o adora em espírito e em verdade, de dentro para fora. Não existe mais um lugar mais santo do que o outro, ou um lugar que Deus se revela mais do que o outro. Agora Deus se revela a você no seu coração recriado por meio de Cristo Jesus. É por isso que Lucas, ele cita 2 versículos de Jesus orando em montes, mas na continuação, no capítulo 9, no versículo 28, fala: há cerca de 8 dias, depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, ele fala, subiu ao monte para orar. Mas no capítulo 5, versículo 16 diz, ele porém se retirava em lugares solitários para orar. Numa outra tradução da Bíblia diz, ele se retirava para lugares desertos. Então Lucas nos mostra que Jesus orava em montes, mas também orava nos desertos. Na continuação aí no capítulo 9, versículo 18, vai dizer, estando Jesus orando à parte. Por quê? Porque não é o lugar geográfico. Não é porque você está num templo que Deus vai se revelar a você, porque você está num templo, ou no alto de um monte, ou em algum lugar específico, querido. Jesus, ele orou nos montes, orou nos vales, nos desertos e orou em qualquer lugar, porque não importa o lugar, importa a consciência de que quem você é, do que Jesus é na sua vida, e quando você entende isso, você tem um relacionamento direto com o Pai. Porque você o adora hoje em espírito e em verdade. Como é maravilhoso. Nós sabemos que a revelação em Cristo mudou. Eu não preciso pegar um avião e ir para Jerusalém para falar com Deus. Eu não preciso subir para o alto de um monte para ali ter uma experiência sobrenatural com Deus. Não, querido, aonde você está, no lugar onde você está, pode ser aonde for, você faz ali o seu altar, você é ali o monte do próprio Senhor, você é ali a casa do Senhor, a sua morada, o seu templo. Deus se revela a você e Jesus nos mostra uma vida completa de oração. Eu gosto na continuação do Evangelho de Lucas, porque ele cita várias passagens de Jesus orando, lá no capítulo de número 6, versículo 12, fala, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Agora pensa comigo, querido, se Jesus teve a necessidade de alguns momentos do seu ministério dedicar um tempo maior em oração, nós vamos perceber que também nós precisamos muitas vezes, na nossa caminhada, em fases, em estações da nossa vida, dedicarmos tempo para ter comunhão com o Pai, para saber dele as suas direções. Porque Jesus passou uma noite inteira orando, se ele como filho de Deus, como um homem perfeito, original, amém, como o último Adão que nunca pecou, ele precisou dedicar tempo para orar, quanto mais eu e você hoje precisamos, para tomar decisões na nossa vida. Você encontra o porquê Jesus passou um tempo extra em oração. Qual foi o motivo dessa dedicação na oração, de consagração? Porque o versículo 3 vai nos revelar isso. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então Jesus, para estabeleceu o plano de Deus aqui na terra, para levantar homens que dessem continuidade à expansão do evangelho do reino, ele precisou dedicar tempo para buscar de Deus direções, para buscar de Deus uma sensibilidade, para buscar de Deus orientação para os homens que ele ia levantar, para darem continuidade à sua obra. Então, era uma decisão importante na vida do nosso Senhor Jesus. E você vai perceber que diante de uma decisão importante, ele dedicou tempo em oração. Muitas vezes nós erramos porque queremos colocar condições, queremos colocar regras para termos uma vida de oração bem-sucedida. Você vai encontrar relatos de homens na história que oravam 5 horas, oravam 4 horas, como Charles Finney, orava das 4 da manhã às 8 da manhã. Você vai encontrar exemplos de homens como John Wesley. John Wesley orava de 5 às 8 da manhã. Eram homens de intensa oração. Mas, querido, a fórmula não é você tentar estabelecer uma quantidade de horas para orar.
O que Jesus quer nos ensinar é que nós precisamos dedicar tempo para orar. A oração faz parte da sua vida. A oração é vital para o seu sucesso ministerial. A oração é vital para o desenvolvimento da sua vida espiritual. E você precisa dedicar tempo para isso. Dedicar tempo para orar. Dedicar tempo para ter comunhão com Deus. Porque Jesus nos mostra que a oração não é um ritual. A oração é um estilo de vida que todos nós, eu e você, que somos filhos de Deus, precisamos dedicar, precisamos orar. Aqui diz que ele orou uma noite inteira para tomar uma decisão muito importante. Se Jesus, para tomar uma decisão muito importante, dedicou tempo para se consagrar e orar, eu penso que eu e você precisamos fazer o mesmo nesses dias, tomar decisões importantes acerca do nosso futuro, acerca da nossa família, acerca das nossas escolhas, do nosso ministério. Deus tem planos grandiosos para você. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e você precisa desenvolver uma vida de comunhão para você saber do Senhor a vontade dele que é boa, agradável e perfeita para a sua vida. Nós aprendemos na vida de Jesus que a oração em determinados momentos da nossa vida, ela precisa ser uma oração de consagração. Até Jesus, que era filho de Deus, que veio aqui na terra para pagar o preço pelos nossos pecados, assumir a nossa culpa, estabelecer o plano da redenção. A Bíblia diz que ele teve que, em determinados momentos da sua vida, se consagrar. Lá no capítulo de número 22, versículo 42 de Lucas, vai dizer que Jesus foi orar no jardim do Getsêmani, e naquele lugar, a Bíblia diz que ele orou dizendo: Pai, se quiseres, passe de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, no momento crucial do cumprimento do plano da redenção, ele teve que abrir mão da vontade dele humana, porque aqui Lucas diz que ele tinha uma vontade diferente da vontade de Deus naquele momento. Ele pensava em coisas, pensava até mesmo em abrir mão daquele sofrimento que ele sabia que seria grande naquela cruz. Mas quando ele olhou para o fruto que daria, aquele plano dele da redenção, ele decidiu ficar com a vontade do Senhor e não da vontade humana dele, da vontade carnal dele. E ele falou: Senhor, eu me dedico a Ti, eu me consagro ao Senhor, que não seja feita a Tua vontade, não a minha vontade, mas a Tua. O que ele nos ensina com isso? A importância de você dedicar tempo, muitas vezes, para você se consagrar ao Senhor, para tirar de você resquícios, para que resquícios de motivações erradas, resquícios de, muitas vezes, carnalidades, de coisas que não estão de acordo com a vontade do Senhor, possam perder força na sua vida e você enxergar a vontade de Deus que é boa, a vontade de Deus que é agradável e a vontade de Deus que é perfeita. Então, na vida de oração de Jesus, você encontra um momento onde ele teve que se consagrar ao Senhor, abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes eu e você vamos precisar fazer isso também. Para a gente encerrar, eu queria falar também sobre um outro exemplo de Jesus orando na sua vida, aonde você encontra isso lá em Lucas capítulo 11, no versículo 1 ao versículo 4, especificamente no versículo 2, diz assim: Então ele os ensinou. Você lembra que no início dessa ministração eu falei que um dos discípulos perguntou a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. É curioso porque eu fico pensando sobre isso. Se nós tivéssemos a oportunidade de estar diante de Jesus, andando com Ele, vendo os milagres, vendo as maravilhas que Ele fazia, vendo o sobrenatural que Ele realizava, o que você pediria a Jesus? Qual receita você pediria a Ele para que você pudesse andar nesse poder? Eu normalmente teria pedido: Senhor, me ensina a receita para andar nesses milagres, me ensina como operar nesse poder. Mas é curioso que os discípulos perguntaram para Jesus, não isso, mas perguntaram a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Porque eles perceberam que aquilo que sustentava a vida de poder de Jesus eram os momentos que ele passava em comunhão com Deus, eram os momentos que ele passava orando. Tanto é que eles percebiam que a forma que Jesus orava era diferente da forma que eles estavam acostumados a orar na religião judaica, ou como discípulos de João Batista.
Jesus, ele tinha uma vida de comunhão a Deus. Ele não chamava Deus dos seus nomes, dos seus atributos divinos, mas Jesus chamava Deus de Pai. Jesus não orava, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, como a religião judaica durante milênios ensinou. Jesus trouxe um relacionamento de Deus como pessoal, um Deus presente, um Deus paterno, um Deus de paternidade. O meu Pai que está no céu, ó Pai, Pai glorioso, o Pai amoroso. Eles ficaram maravilhados e entenderam, ele faz esses milagres porque a fonte disso está na sua oração. E Jesus ensina esses discípulos orando assim, no versículo 2 em diante do capítulo 11 de Lucas: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos também a quem nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Quando você pega essa oração, nós chamamos de dominical, ou oração do Pai Nosso, não importa o nome que você dê a isso, mas de fato Jesus não está ensinando uma fórmula de citação para a oração. Você vai orar citando frase por frase, palavra por palavra. Jesus não queria fazer isso, porque no contexto ele falou, olha, não usem de vãs repetições como gentios. Como é que agora ele ensinaria uma repetição na oração? O que de fato você encontra aqui são princípios para uma vida de oração bem-sucedida, ensinados pelo nosso Mestre Jesus. E dessa oração dominical, você vai perceber que as 3 primeiras petições, elas são voltadas para o interesse do reino. Porque era exatamente isso que Jesus queria nos ensinar. Não ficar pedindo coisas somente aqui na terra, não ficar pedindo coisas em oração pelas nossas necessidades, mas o que é mais importante são os interesses do reino. Porque quando os interesses do reino são cumpridos e são satisfeitos, os interesses pessoais serão respondidos. É por isso que ele diz que busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você encontra 3 primeiras petições voltadas para o interesse do reino. Quando ele diz, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Uma vida de adoração, de louvor, de consagração, de dedicação ao Senhor. E quando você faz isso, prioriza a Deus, isso vai ser um reflexo da sua vida, a provisão das suas coisas pessoais, a resposta das suas orações pessoais, para as suas necessidades. Só depois ele cita 3 petições agora, na ordem de interesses humanos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossos pecados e não nos deixe cair em tentação. Veja como a oração ela é poderosa para te inserir, te mergulhar no reino, viver as realidades do reino de Deus, mas também te ensinar a você viver uma vida suprida aqui na terra, sendo abençoado, vivendo suprido, andando no perdão de Deus, perdoando, andando no amor e não deixando as tentações te dominar. Veja o que a oração engloba nas nossas vidas, querido. Você precisa aprender a ter uma vida de oração como o nosso Mestre Jesus. Aleluia. Aleluia. Precisamos ter uma vida de oração. É por isso, e eu vou citar aqui esse último versículo, é por isso que não só Jesus nos evangelhos encontramos ele tendo uma vida de oração intensa, mas também as cartas escritas para a igreja, para as igrejas nos revelam a importância da oração, quando o apóstolo Paulo, na sua revelação paulina, no capítulo de número Efésios capítulo 6, versículo 18, ele fala, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então você você encontra não só Jesus orando intensamente, mas também os seus apóstolos, os seus discípulos que deram continuidade à sua obra, priorizando e valorizando uma vida de oração intensa. Eu quero te incentivar a você desenvolver uma vida de oração intensa para você viver, desfrutar, experimentar tudo isso que nós falamos nesses minutos. Que você possa ter uma vida de oração poderosa,
e possa, como Jesus, andar no poder de Deus para curar, para operar milagres, para andar nas direções, para fazer as escolhas certas, para ter uma vida poderosa no Senhor. Tudo isso sustentada pela oração. Que Deus abençoe você, que você seja ricamente abençoado na prática dessa palavra.